Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez eu estou passando aqui para gravar esse vídeo, falando acerca de uma lição que eu achei muito importante e me chamou muita atenção. Essa lição de ontem, né? Que é do segundo trimestre desse ano 2026. E a introdução dessa lição, ela é muito importante. Eu quero ler um pouco com vocês aqui. Diz assim: nesse trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Então está aqui uma coisa muito interessante que nós temos que meditar. Abraão, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele estava na sua terra natal, onde ele morava, não tinha escassez de nada, ele tinha fartura, ele tinha serva, ele tinha gado, ele tinha ovelha, tudo. Ele era próximo nesse lugar. Então, que necessidade tinha de Abraão deixar tudo que ele tinha ali para ir para um lugar desconhecido, que ele não sabia aonde era esse destino final que ele ia chegar? Mas aí, por que Deus chamou Abraão? Porque ele viu em Abraão um homem íntegro, que tinha as características daquele que Deus estava procurando para que o seu nome pudesse aí ser proclamado de geração em geração. Então, ele viu essas características em Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor e partiu para um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão poderia até ter gerado em si uma ambição em dizer: eu já sou próspero aqui, agora Deus falou diretamente comigo, vai me levar para outra terra, lá eu vou ser mais próspero, lá vai ser só bênção na minha vida. Mas não foi bem assim. Abraão passou por dificuldade. Sabe por que ele passou por dificuldade? Mesmo sendo um homem escolhido, Deus chamando, Deus prometendo algo maravilhoso para a sua vida, porque as coisas, mesmo Deus prometendo a nos dar, não vai ser nós diretamente já sair e colocar a mão naquilo que Deus tem para nós, não. Deus vai permitir que a dificuldade venha ao nosso encontro. Para quê? Para moldar a nossa fé, o nosso caráter, e fazer com que nós se aperfeiçoemos cada vez mais no foco que nós temos de alcançar aquilo que Ele está prometendo a nos dar. Então Abraão, mesmo ele saindo debaixo de uma ordem, de uma voz divina, ele passou por um momento difícil na sua vida, mas só que o resultado veio. Então mostra que para que você tomar uma decisão, um chamado de Deus na sua vida, são precisas duas coisas importantes na sua vida. Primeiro, fé, e segundo, obediência. Porque se você tem fé, você vai. E se você é obediente, você suporta toda a oposição que vem contra você e você não perde o foco. Você sempre está ali se mantendo na posição daquele que quer conquistar aquilo que foi lhe prometido. Então foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Você vê a história de Josué, que eu gosto de mencionar nos meus vídeos. Quando Deus ali, ele chama Josué e diz: agora, Josué, o meu servo Moisés está morto e é você que vai conduzir esse povo. E se você não esquecer de ler tudo que está escrito no livro dessa lei e obedecer tudo que eu estou ensinando e falar para o povo, todo lugar que tu colocar a planta dos teus pés eu te darei, a terra é tua. Mas tem um porém: seja forte e seja corajoso. Por que Deus estava dizendo para Josué ser forte? Porque mesmo ele recebendo de Deus uma promessa de ser vencedor e que conduzia aquele povo, Deus estava sempre falando com ele, mas ele ia enfrentar luta, ele ia ter que medir força com os seus inimigos. Porque não é só colocar a mão na promessa que Deus lhe prometeu sem passar por algum obstáculo. Isso não existe. Então Josué, ele teve que lutar, ele teve que meter a mão na espada e medir força com seus inimigos. Porque a luta, ela é do homem. Agora a vitória, ela vem de Deus. Mas Deus só dá a vitória para aquele que luta, para aquele que tem fé, para aquele que persevera, para aquele que acredita. Aí Deus dá a vitória. E Deus diz: seja corajoso, Josué. Seja corajoso por quê? Para não correr, para não fugir da situação, encarar. Sabendo que a luta ele vai lutar, mas a vitória vem do Senhor. Então, Abraão se manteve na posição de servo, de obediente a Deus, e ele se tornou um vencedor e próspero. Assim como Abraão, assim como Josué se tornaram vencedor debaixo da palavra de Deus, você pode também se tornar um vencedor debaixo da palavra de Deus. Amém? Se você gostou, curta, comente, compartilhe, me segue. Se você ainda não me segue, estamos por aqui fazendo vídeo para abençoar a tua vida. Amém?